Então, pessoal, agora a gente vai para a terceira prateleira, que é essa daqui, que eu estou mostrando para vocês agora. Essa aqui, ó. Nelas estão contidos alguns livros, os meus livros do Stephen King e mais alguns outros livros. Então, vamos embora lá. Aqui eu tenho uma geisha que meu irmão fez pra mim. Ela é inteirinha de papel. Muito legal, pessoal. Meu irmão que fez pra mim. Ele tem um dom pra mexer com esse tipo de coisa. Fica muito legal, eu gosto. Aí a gente começa aqui no cantinho. E aqui vem todos os livros que eu tenho da Agatha Christie. Aí, vamos embora. Eu tenho aqui E Não Sobrou Nenhum, que é o caso dos 10 negrinhos, que foi republicado com esse nome novo aqui. Eu tenho Poirot Perde uma Cliente. Eu tenho Os Crimes do ABC. Um Crime Adormecido, que é um dos últimos casos da Miss Marple. O caso do Hotel Bertrand, que é o primeiro caso do Poirot. O Assassinato no Campo de Golfe, fantástico esse aqui. Os Elefantes Nunca Esquecem. O Misterioso Caso de Styles. 13 à Mesa. Um Corpo na Biblioteca. A Mansão Hollow. O Assassinato no Expresso Oriente. Cai o Pano. O Natal de Poirot. O Mistério no Caribe. O Assassinato de Roger Ackroyd. Convite para um Homicídio. A Testemunha Ocular do Crime. O Mistério de Sitaford. A Maldição do Espelho. Nêmesis. Os Quatro Grandes. A Casa do Penhasco. Aí, finalizamos então a minha coleção da Agatha Christie. Tem bastante livro dela, né? Aí aqui eu tenho a minha coleção agora completa dos livros do Sir Arthur Conan Doyle com o personagem Sherlock Holmes. Aí eu tenho O Cão dos Baskervilles, O Signo dos Quatro, Um Estudo em Vermelho, O Vale do Terror, A Volta de Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, Os Arquivos de Sherlock Holmes e O Último Adeus de Sherlock Holmes. Essa é a coleção completa do Sherlock Holmes. Aí agora eu tenho alguns livros do André Bianco. Os Sementes no Gelo, O Caso Laura, O Senhor da Chuva, Os Sete, O Sétimo, O Bento, O Vampiro Rei Volume 1 e O Vampiro Rei Volume 2. Aqui eu tenho aquela trilogia, O Turno da Noite, que é o primeiro volume, Os Filhos de Sétimo, O Turno da Noite 2, Revelações, e O Turno da Noite 3, o livro de Jó. Aí, agora a gente começa então os livros do Stephen King. É o restante da prateleira inteirinha, só de livro dele. Aí começa aqui com alguns livros que eu tenho dele que são raros. Aí eu tenho o Trocas Macabras, eu tenho o Depois da Meia-Noite, A Metade Negra. Todos esses livros raros do Stephen King aqui são da coleção Mestres do Horror e da Fantasia. Tem aqui Os Estranhos e A Incendiário. Agora começa alguns que eu tenho dele que são pockets. Aí vai ter Carrie, a Estranha, A Espera de um Milagre, A Dança Macabra, Os Olhos do Dragão, O Iluminado e A Zona Morta. Aí a gente começa então os livros dele em suas edições normais. Aí eu já começo com o lançamento dele, que é aquele novembro de 63. Com essa capa muito legal. Eu tenho aqui Desespero e uma continuação, Os Justiceiros. Eu tenho aqui Bill Kate, O Cemitério, Christine, Insônia, A Hora do Vampiro, Saco de Ossos, O Apanhador de Sonhos, Jogo Perigoso, A Maldição do Cigano, Love, A História de Lizzie, Rose Madder, Seu Lar, aquela coleção que ele escreveu em dupla com Peter Straub, que começa com o Talismã e logo depois vem A Casa Negra, e tem o terceiro volume que eles estão escrevendo ainda, não tem nem previsão de ser lançado. Aqui nós temos Sob a Redoma, A Dança da Morte, A Coisa, Duma Key. Aí eu começo alguns livros dele aqui que são livros de contos. Isso aqui são duas bonequinhas da minha esposa. Ela tem essas bonequinhas faz muito tempo já, ela colocou aqui na minha estante. E olha que engraçado, gente. As pernas dela é tudo mole. Você pode posicionar do jeito que você quiser as perninhas dela. Olha lá que legal. Agora foge daí, boneca. Aí eu começo então com alguns livros dele de conto. Eu tenho todos os livros de contos dele lançados aqui no Brasil, excetuando os livros do Beckman. Aí eu tenho Sombras da Noite, A Tripulação de Esqueletos, tem aqui Ao Cair da Noite, 4 Estações, Tudo é Eventual, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1 e o volume 2, com a capa totalmente diferente do volume 1. E aqui a série da Torre Negra. Aí tem o primeiro volume, né, que é o Pistoleiro, o segundo volume, que é A Escolha dos Três,
O terceiro volume, As Terras Devastadas. O quarto volume, Mágoa e Vidro. O quinto volume, Os Lobos de Cala. O sexto volume, que é A Canção de Susana. E o sétimo e último volume, A Torre Negra. Agora a gente vai para a quarta prateleira, que é essa daqui, que tem alguns livros meus da Marion Zimmer Bradley e alguns outros títulos variados. Então vamos lá. A gente começa já com a Marion Zimmer Bradley. Eu tenho todos os livros dela que foram publicados aqui no Brasil. Aí eu tenho a série do Trilho Negro, que começa com o primeiro volume, o Trilho Negro, que ela foi escrito com mais duas outras autoras. Ela foi uma das coautoras. Ela escreveu juntamente com a Julia May e com a Andrew Norton. Aí cada uma das autoras, ela criou uma das três irmãs que são as protagonistas dessa série aqui. Aí vem o Trilho Negro, primeiro volume. O segundo volume já é o Trilho de Sangue, já foi escrito pela Julia May, que se trata sobre uma outra irmã, que é, aqui tá as três. Aqui foca em uma, aqui vai focar na outra, que é o Trilho Dourado. Aqui a gente vai ter de novo o Trilho Celeste. E por fim, o que foca somente na irmã que a Marion Zimmer Bradley criou, A Senhora do Trilho. Aí eu tenho aqui alguns livros únicos da Marion. Eu tenho aqui a Filho da Noite. Eu tenho aqui Glenraven. Muito legal essa capa, né, gente? Eu tenho Litande, As Aventuras Mágicas do Adepto da Estrela da Luz. Olha o tamanho desse título. O Melhor de Marion Zimmer Bradley, que é uma coletânea de contos dela. Aqui uma série que eu gosto demais da Marion, que é a série Light. Aí começa, eu fiz resenha aqui no canal sobre essa série, excelente. Ghost Light, A Luz Espiritual. Witch Light, A Luz Enfeitiçada. Grave Light, A Luz Sombria. E Heart Light. Aí aqui começa a série das Brumas de Avalon, com os livros antecessores e as Brumas de Avalon, os livros antecessores e as Brumas de Avalon propriamente dito. Aí começa com A Queda de Atlântida, que é o volume 1 e 2. A capa do 1 e do 2 é a mesma. Aí eu tenho Os Ancestrais de Avalon, Os Corvos de Avalon, A Casa da Floresta, A Senhora de Avalon, A Sacerdotisa de Avalon. Aí começa aqui então As Brumas de Avalon propriamente dita, né, que é o primeiro volume, A Senhora da Magia. O segundo volume, A Grande Rainha. O terceiro volume, O Gamo Rei. E o quarto e último volume, O Prisioneiro da Árvore. Aqui eu tenho mais dois livros únicos da Zimmer Bradley, que é O Incêndio de Troia e O Salto Mortal. Aí eu começo aqui a minha coleção Darkover, com todos os livros que foram publicados dessa série aqui no Brasil. Aí tem o primeiro volume, né? Aqui eu ordenei elas por ordem cronológica. Aí tem A Chegada em Darkover, A Rainha da Tempestade, A Dama do Falcão, Dois para Conquistar, Os Herdeiros de Hammerfell, A Corrente Partida, A Espada Encantada, A Torre Proibida, A Casa de Tendara, A Cidade da Magia, A Estrela do Perigo, O Sol Vermelho, A Herança de Astur, Os Salvadores de Planetas, O Exílio de Shera, Os Destruidores de Mundo, A Canção do Exílio. Aí acabaram então os meus livros da Marion Zimmer Bradley. Lembrando, mais uma vez, só para gabar um pouquinho para vocês, eu tenho todos os livros dela que foram publicados aqui no Brasil. Agora, vamos continuar aqui em frente. Aqui eu tenho O Coração de Tinta, da Cornélia Funke, aquela trilogia, O Mundo de Tinta. Coração de Tinta, depois vem Sangue de Tinta e, por fim, Morte de Tinta. Aí aqui eu vou ter Runas, Anaíde e o Clã da Loba e Anaíde e o Deserto de Gelo. E eu estou esperando a continuação, que é o terceiro e último livro dessa trilogia. Será que a Mundo Editorial vai continuar lançando? Porque eles já lançaram o primeiro e o segundo, né? Poderia lançar o terceiro, né? Que é o final mesmo. Aí aqui eu tenho O Herdeiro Guerreiro, muito legal essa capa. O Herdeiro Mago e, por fim, O Herdeiro Dragão. Aí eu tenho aquela trilogia do Mago Negro, que vem O Clã dos Magos, A Aprendiz, O Lorde Supremo. Aí vem a trilogia dos Dragões de Éter, do Rafael Dracon, que eu gosto muito dessa série. O Caçadores de Bruxas, Corações de Neve e Círculos de Chuva. Aqui o livro do Edward Spohr, A Batalha do Apocalipse. Aí aqui começa mais alguns livros de aventura. Eu tenho o Tolkien, né, que é o Hobbit, o Silmarillion e a trilogia do Senhor dos Anéis. Vocês já conhecem as capas disso aqui, não vou nem mostrar.
Eu tenho aqui do Patrick Rothfuss O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Tenho Nárnia, As Crônicas de Nárnia, volume único, e a coleção das Crônicas de Gelo e Fogo do Martin. Aí tem a Guerra dos Tronos, vocês já sabem, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Aí agora nós vamos para a próxima prateleira, que é essa daqui. Vamos lá. Aí a gente começa então com a série do Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Aí eu não vou mostrar muito não, porque isso aqui vocês também já conhecem, que é a coleção, né? Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, Os Arquivos do Semideus e O Último Olimpiano. Aí essa daqui é uma bonequinha que a minha esposa tem, da menininha fazendo cocô. Muito engraçadinho. Aí aqui eu tenho uma série que eu gosto demais, demais mesmo, que é a série do Aprendiz de Caça-Feitiço, que é muito legal. Aí temos o primeiro volume, O Aprendiz, o segundo, A Maldição, o terceiro, O Segredo, o quarto, A Batalha, o quinto, O Erro, o sexto, O Sacrifício, e o mais recente, o sétimo, O Pesadelo. Aqui outra série que eu amo de paixão. Eu coloquei as séries minhas favoritas de infanto juvenil aqui embaixo. Aí uma outra série que eu amo de paixão, que é a série do Artemis Fowl. Aí eu tenho aqui a graphic novel do primeiro volume dele, Artemis Fowl. Aí vem sim o primeiro volume propriamente dito, que é o Artemis Fowl, O Menino Prodígio do Crime. Volume 1,5, que é o Arquivo Secreto do Artemis Fowl. Aí vem o volume 2, que é Uma Aventura no Ártico. O terceiro, que é O Código Eterno. O quarto, A Vingança de Opala. O quinto, A Colônia Perdida. O sexto, que é O Paradoxo do Tempo. E até então, mais recente, sétimo, O Complexo de Atlântida. Parece que o Owen Colfer, que é o autor dessa série, vai fazer um 8º livro para poder fechar a série. Aí eu tenho aqui a série do Eragon, o ciclo da herança, né? Vem Eragon, Eldest, Brisingr, e tá faltando aqui o Herança, que é o 4º volume, que tá emprestado pra minha prima já faz muito tempo já, e ela não devolveu ainda. Aí eu começo então essa série que eu acho fantástica demais a conta. Pra mim, depois de Harry Potter, isso aqui, essa autora é excelente. Depois da J.K. Rowling nos livros infantos juvenis, ela é a melhor. Aí eu venho então a Diana Wynne Jones, que ela tem 2 séries fantásticas que eu gosto muito. Essa série eu adoro, que é o Castelo Animado, o Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. E a série infanto juvenil que eu mais gosto depois de Harry Potter, que é fantástica demais da conta. Eu acho que quem gosta de leitura de livros infantos juvenis, quem gosta de livros de magia, quem gostou de Harry Potter deveria ler isso aqui, porque isso aqui é divino. Que essa coleção se chama Os Mundos de Crestomance. Eu fiz um comentário sobre essa coleção. Tem um vídeo chamado Especial de Autores que eu falo sobre Diana Wynne Jones. E eu falo sobre essas 2 coleções dela. A coleção do Mundo do Crestomance e a coleção do Castelo Animado. E lá eu falo um pouco melhor sobre essa série aqui. Mas ela é divina, fantástica demais. Aí vem o primeiro volume, que é Vida Encantada. O segundo volume, que é As Vidas de Christopher Chan. O terceiro volume, Os Magos de Caprona. O quarto volume, A Semana dos Bruxos. E o quinto volume, Mil Mágicas. Aí continuando, isso aqui vocês já não vou mostrar pra vocês não, porque vocês já sabem o que é a coleção do Harry Potter. A única coisa diferente que eu tenho aqui é esse livro aqui, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é muito legal. E isso aqui, Harry Potter, dispensa comentários, né, gente? Todo mundo sabe como é que é, então não vou nem mostrar. Aí eu tenho aqui a coleção das Crônicas das Trevas Antigas, que é muito interessante também. Aí vem Irmão Lobo, O Espírito Errante, Devorador de Almas, Desterrado, Perjuro e o último volume dessa série, O Caçador de Fantasmas. Ainda na levada de livros infanto-juvenil, eu tenho esse livro aqui, Coração de Pedra, que me surpreendeu demais da conta. Que livro mais gostoso, mais interessante e surpreendente, gente. A história é muito original, gostei demais disso aqui, recomendo muito pra vocês, tem resenha aqui no canal. Aí eu tenho aqui uma pirâmide do Egito, muito bonita, com o sol, a lua, bem doida mesmo, bem mística mesmo, do jeito que eu gosto. E o busto do Tutankhamon,
que eu tenho já faz muitos anos já e que eu gosto demais, acho muito legal. Aí a gente vem para alguns livros que eu tenho do Bernard Cornwell. Eu tenho a trilogia do Rei Arthur, né, que vem com o primeiro volume, O Rei do Inverno. Aí tem o segundo volume, que é O Inimigo de Deus, e o terceiro e último volume dessa trilogia, Excalibur. Eu tenho aqui um livro único do Bernard Cornwell, que é o Azincourt. Aí eu tenho aqui alguns livros do Conrad Golden, que é aquela coleção dele do Imperador, né, que fala sobre o Júlio César. O primeiro volume, que é Os Portões de Roma. O segundo volume, que é A Morte dos Reis. O terceiro volume, O Campo de Espadas. E o quarto volume, Os Deuses da Guerra. Agora, eu tenho alguns livros nacionais da Helena Gomes. Eu tenho aqui O Sangue de Lobo, que ela escreveu em conjunto com a Rosana Rios. E os 3 primeiros volumes da coleção A Caverna de Cristais, O Arqueiro e a Feiticeira, A Aliança dos Povos e O Despertar do Dragão. Aí aqui eu tenho alguns livros da Simone Detmarks, que eu gosto demais dos livros dela. Ela escreve maravilhosamente bem, gosto muito dessa autora. Aí eu tenho a série Paganos, o primeiro volume Gênese Pagã, o segundo volume Triscle, o terceiro volume A Tribo de Dana, gosto demais dessa capa, acho muito bonito. O quarto volume A Era de Aquário parte 1 e o quinto volume, para finalizar, A Era de Aquário parte 2. Aí eu tenho aqui um dos meus livros de vampiros favoritos, Agridoce, e a sua continuação, O Cítrico, com essa capa fantástica. Um dos livros que eu estou mais curioso para poder ler nesse ano de 2014, As Crônicas do Reino do Portal, volume 1, O Enigma da Adormecida. Olhem que capa mais legal, gente. Muito legal essa capa. Aí eu tenho aqui a série Amanhã, Quando a Guerra Começou. Aí tem o primeiro volume, né, Amanhã, Quando a Guerra Começou. O segundo, O Silêncio da Noite. No terceiro dia, A Geada. Quarto volume, Escuridão, Seja a Minha Amiga. O quinto volume, A Vingança em Chamas. O sexto volume, Quem Tem Medo da Noite. E o sétimo volume, O Outro Lado do Amanhecer. Aí aqui eu tenho a série do Rangers, que é a Ordem dos Arqueiros. Eu tenho do volume 1 ao volume 10. Aquele volume 11 que lançou agora, que são alguns contos no meio, eu não comprei aquilo lá não. Não achei necessário não. Aí vem o primeiro volume, né, que é Ruínas de Gorlon. Temos aqui o segundo volume, que é A Ponte em Chamas. O terceiro volume, A Terra do Gelo. O quarto volume, Folhas de Carvalho. O quinto volume, O Feiticeiro do Norte. Eu gosto muito dessa capa. Eu acho ela muito legal. Eu tenho o sexto volume, O Cerco a Messindol. O sétimo volume, Resgate de Iraque. O oitavo volume, O Reis de Clomel. O nono volume, Halt em Perigo. E o décimo e último volume, O Imperador de Ninhondia. Agora vamos finalmente para a última prateleira, que é grandona também. Estamos acabando. Aí então, essa última prateleira, eu tenho alguns livros da Marian Keyes aqui. Eu tenho a coleção das Irmãs Walsh, né? Eu tenho 4 volumes, eu não tenho esse mais recente que lançou agora não, que é o Chá de Sumiço. Eu vou ter aqui o Melancia, vou ter o Férias, tem Los Angeles, tem Alguém Aí. Agora eu tenho 3 livros dela que são volumes únicos, livros únicos. Tem o Casório, um best-seller para chamar de meu e Cheio de Charme. Aí eu vou ter aqui O Mapa do Tempo, Memórias de uma Geisha, Cotoco, Binox e o Clã de Prata, Os Diários de Nick Twisp, Cassino, aquela série da Lauren Kate lá, Fallen, eu tenho os 3 primeiros volumes, Fallen, Tormenta e Paixão. Eu não tenho Apaixonados e nem o último volume, o Êxtase. 2 volumes daquela série do Inimigo, eu tenho o primeiro, né, o Inimigo, e o segundo, o Morto. Tenho Jogos Vorazes, né, a trilogia Jogos Vorazes em Chamas, e o terceiro volume, que é A Esperança, que eu estou terminando a leitura. Aqui eu tenho a série Feios, aí vem Feios, Perfeitos, Especiais e Extras. Temos aqui a trilogia Maze Runner, tá vendo? Correr ou Morrer, primeiro volume. Prova de Fogo, segundo volume. E A Cura Mortal, terceiro. Aí, aqui eu tenho a série Gone, que é uma série que eu gosto muito mesmo. Aí tem o primeiro volume, né? O Gone, o mundo termina aqui. Eu tenho aqui o segundo volume, Fome. O terceiro volume, Mentiras. E o mais recente publicado aqui no Brasil, o Praga. Aí aqui eu tenho a série do Beautiful Creators, que é fantástica. É uma das séries YAs que eu mais gosto atualmente. Aí vem o 16 Luas, 17 Luas, 18 Luas e o meu mais recente, o Presente de Natal, 19 Luas, que é o último da série. Aí aqui eu tenho a série dos Instrumentos Mortais e das Peças Infernais. Aí começa com Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos
e Cidade das Almas Perdidas. Só falta mais um volume para poder terminar essa série. E aqui as peças infernais. Vem o Anjo Mecânico, o Príncipe Mecânico e a Princesa Mecânica. Aí aqui vem a série Crepúsculo, que eu só não desfiz dela ainda porque foi minha mãe que me deu de presente. E aqui em casa eu tenho o costume de quando é presente, a gente não se desfaz, então ficou aí. Aí eu tenho aqui a Hospedeira, que eu comprei por R$5. Aí vem aquela série da Beijada por um Anjo. Eu fiquei só com os 3 primeiros volumes, só porque eu acho que o terceiro volume termina a história muito bem, não preciso continuar em frente mais. Então, os volumes que eu tinha posteriores a esse eu doei. Aí vem o primeiro volume, né, o Beijada por um Anjo. O segundo volume, A Força do Amor. E o terceiro volume, Almas Gêmeas. Aqui eu tenho a série Wake, que é muito legal, a trilogia Wake, né? Vem o primeiro Wake, Despertar. O segundo, Fez Desvanecer. E o terceiro volume, Gone, Desaparecer. Aqui eu tenho a série da Richelle Mead, que é o Súcubo, né? A Georgina Kincaid, o Súcubo. Aí tem o primeiro volume, A Canção do Súcubo. O segundo volume, O Poder do Súcubo. O terceiro volume, O Sonho do Súcubo. O quarto volume, O Calor do Súcubo. O quinto volume, A Sombra do Súcubo. E o sexto e último volume, A Revelação do Súcubo. Aqui eu tenho a minha série dos Imortais, da Alison Noel. Tenho Para Sempre, Lua Azul, Terra de Sombras, Chama Negra, A Estrela da Noite e Infinito. E, por fim, a última série da minha coleção, que é a série House of Night. Aí vem Marcada, Traída, Escolhida, Indomada, Caçada, Tentada, Queimada, Despertada, Destinada e o mais recente lançado aqui no Brasil, o Escondida. Então, pessoal, essa é a minha estante de livros completa. Aí eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu tentei ao máximo mostrar ela com detalhes, mostrar livro por livro direitinho. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí nos comentários. E até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau!